Shalom, leitura bíblica, dia 7 de janeiro. Eu quero pedir a vocês que têm acompanhado essa leitura que possam inscrever-se em nosso canal, Karen a Mesa com o Pai, e que vocês também, ao terminar o vídeo, se vocês gostarem, gente, do nosso conteúdo, da leitura, se tem sido bênção na sua vida, abençoe outras pessoas. Curta esse vídeo e compartilhe para mais alguém. Envia no WhatsApp, compartilha no seu Facebook, né? Então vai divulgando aí esse trabalho para que mais pessoas tenham acesso à palavra de Deus. Combinado? Então vamos à leitura. Então, leitura do dia 7, Gênesis 7. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 7. Depois disse o Senhor a Noé: Entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e sua fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e sua fêmea. Também das aves dos céus, 7 e 7, macho e fêmea, para se conservar em vida a semente sobre a face de toda a terra. Porque, passados ainda 7 dias, farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Fez Noé conforme tudo que o Senhor lhe ordenara, e era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Entrou Noé e seus filhos e sua mulher e as mulheres dos seus filhos com ele na arca, por causa das águas do dilúvio. Dos animais limpos e dos animais que não são limpos, e das aves e de todo o réptil sobre a terra, entraram de 2 em 2 para Noé na arca, macho e fêmea, como Deus ordenara a Noé. Aconteceu que, passados 7 dias, vieram sobre a face da terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. No mesmo dia entrou Noé, e Sem, e Cã, e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres dos seus filhos com ele na arca. Eles e todo animal conforme sua espécie, todo gado conforme sua espécie, todo réptil que se roja sobre a terra conforme sua espécie, e toda ave conforme sua espécie, todo pássaro de toda qualidade. De toda a carne em que havia espírito de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Os que entraram, macho e fêmea, de toda a carne entraram, como Deus lhe tinha ordenado, e o Senhor a fechou por fora. Esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e cresceram as águas, e levantaram a arca, e ela se elevou sobre a terra. Prevaleceram as águas, e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas, e as águas prevaleceram excessivamente sobre a terra. E todos os altos montes que havia debaixo de todo o céu foram cobertos. 15 côvados acima prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra, e de todo homem. Tudo que tinha fôlego de espírito de vida em seus narizes, tudo o que havia no seco, morreu. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, e foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca, e prevaleceram as águas sobre a terra 150 dias. Novo Testamento, Mateus, capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos hão de medir a vós. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita!
Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e, voltando-se, vos despedacem. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão o seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Acautelai-vos, pois, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava com autoridade e não como os escribas. Velho Testamento, Esdras, capítulo 7. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Euquias, filho de Salum, filho de Zadok, filho de Aitubi, filho de Amarias, filho de Azarias, filho de Meraiote, filho de Zeraías, filho de Uzi, filho de Buqui, filho de Absua, filho de Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão, o sumo sacerdote. Este Esdras subiu de Babilônia e era escriba hábil na lei de Moisés, dada pelo Senhor Deus de Israel, e segundo a mão do Senhor, seu Deus, que estava sobre ele. O rei lhe deu tudo quanto lhe pedira. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, e dos sacerdotes, e dos levitas, e dos cantores, e dos porteiros, e dos netineus, no ano 7º do rei Artaxerxes. E no mês 5º veio a ele Jerusalém, e era o 7º ano desse rei, porque no primeiro dia do primeiro mês foi o princípio da sua subida de Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém, segundo a boa mão do seu Deus sobre ele. Porque Esdras tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumprir, e para ensinar em Israel seus estatutos e os seus direitos. Esta é, pois, a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, o escriba das palavras, dos mandamentos do Senhor e dos estatutos sobre Israel. Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que no meu reino
todo aquele do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, vá. Porquanto, da parte do rei e dos seus 7 conselheiros és mandado, para fazeres inquirição em Judá e em Jerusalém, conforme a lei do teu Deus que está na tua mão, e para levares prata e ouro que o rei e os conselheiros voluntariamente deram ao Deus de Israel, cuja habitação está em Jerusalém. E toda a prata e todo o ouro que achardes em toda a província da Babilônia, com as ofertas voluntárias do povo e dos sacerdotes, que voluntariamente oferecerem para a casa de seu Deus, que está em Jerusalém. Portanto, comprarás com esse dinheiro novilhos, carneiros, cordeiros, com suas ofertas de manjares e suas libações, e oferece-as sobre o altar da casa do vosso Deus, que está em Jerusalém. Também o que a ti e a teus irmãos bem parecer fazerdes do resto da prata e do ouro, o fareis conforme a vontade do vosso Deus. Os utensílios que te foram dados para o serviço da casa do teu Deus, restituí-os perante o Deus de Jerusalém. E o resto do que for necessário para a casa de teu Deus, que te convenha dar, o darás da casa dos tesouros do rei. E por mim mesmo, rei Artaxerxes, se decreta a todos os tesoureiros que estão da além do rio, que tudo quanto vos pedir o sacerdote Esdras, escriba da lei de Deus dos céus, apressuradamente se faz. Até 100 talentos de prata, até 100 coros de trigo, até 100 batos de vinho, até 100 batos de azeite e sal sem conta. Tudo quanto se ordenar, segundo o mandado do Deus do céu, prontamente se faça para a casa do Deus dos céus. Porque para que se haveria grande ira sobre o reino do rei e dos seus filhos? Também vos fazemos saber acerca de todos os sacerdotes, levitas, cantores, porteiros, netineus e ministros da casa de Deus, que se não possam impor nem direito, nem antigo tributo, nem renda. E tu, Esdras, conforme a sabedoria do teu Deus que está na tua mão, põe regedores e juízes que julguem a todo o povo que está da além do rio, a todos os que sabem as leis do teu Deus, e aos que não as sabem, as farei saber. E todo aquele que não observar a lei do teu Deus e a lei do rei, logo se faça justiça dele, quer seja morte, quer degredo, quer multa sobre os seus bens, quer prisão. Bendito seja o Senhor, Deus dos nossos pais, que tal inspirou o coração do rei, para ordenarmos a casa do Senhor, que está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua beneficência perante o rei e os seus conselheiros e todos os príncipes poderosos do rei. Assim me esforcei segundo a mão do Senhor sobre mim e ajuntei dentre Israel alguns chefes para subirem comigo. Amém? Então, hoje nós vimos, em Gênesis, que quando Deus emite um decreto, Ele mesmo zela para que essa palavra seja cumprida. Ou seja, Deus tinha determinado eliminar todo o ser vivente de sobre a terra, exceto os que estavam na arca, e para que isso fosse cumprido à risca, Ele mesmo se encarregou de fechar a porta por fora. E um dia, nós vimos aqui em Mateus, a porta será fechada. A porta será fechada por fora. Então, se nós não estivermos do lado de dentro, não vai ter mais como entrar, né? Então, é necessário ouvir e cumprir a palavra do Senhor para sermos comparados ao homem sensato, para estarmos do lado de dentro, né? E aqui em Esdras 7, né, o que dizer dessa carta do rei? Que coisa mais linda, ordenando que nem sequer os impostos sejam cobrados, né, de maneira que o povo tenha a oferta de tudo aquilo que lhe é necessário, sendo suprido em tudo, um Deus provedor, mostrando que Ele se agrada tanto de que edifiquemos a sua obra e a sua casa, que Ele mesmo provê de maneira sobrenatural. Amém? Então vamos orar? Pai Santo, bendito, glorioso, fiel e justo, nesse dia trazemos diante de Ti a Tua palavra, Pai, que tem sido o nosso consolo, a nossa segurança, e declaramos que queremos, Pai, ouvi-la, conhecê-la e cumpri-la, para nos tornarmos pessoas sensatas, e que em nosso coração haja sempre, Pai, um espaço para a Tua voz nos orientando o caminho,
porque não queremos buscar os caminhos largos que levam à perdição, mas sim a porta estreita que nos leva diante de Ti aos céus. No nome de Jesus, nós Te agradecemos por esse tempo. Amém.